Hoje é um grande dia. Eu vou mostrar matematicamente para você que ninguém sabe tudo. Meu nome é Ana Lopes, do Mais Aprendizagem, e eu vou fazer essa demonstração para você depois da vinheta. Então, a gente costuma dizer por aí que ninguém sabe tudo, mas às vezes a gente cobra das pessoas, ou é cobrado das pessoas, saber tudo. Né? As pessoas dizem assim, você tem que saber tudo da sua área de conhecimento, você tem que ler todos os livros, ler todos os artigos e tal, e a gente se sente meio que na obrigação. E hoje eu vou provar que essa obrigação é a maior furada, ela simplesmente não é humanamente alcançável. A minha ideia para fazer esse vídeo começou com essa notícia aí. É uma notícia que eu peguei já há algum tempo, guardei para fazer o vídeo e hoje eu resolvi fazer. E ela diz o seguinte, a Amazon começa a vender livros físicos no Brasil, então você vê que faz um tempinho, porque a Amazon já está operando no Brasil há algum tempo, e ela começou com um catálogo de 150 mil títulos impressos. Tá? Isso me chamou muita atenção e eu corri para fazer uma conta, que é muito parecida com uma conta que alguém fez para mim alguns anos atrás, e que me abriu a cabeça para essa questão do ter que saber tudo sobre uma determinada área. Tá? Então vamos lá. Suponha que você lê um livro por semana, o que é bastante razoável, é um bom ritmo de leitura. E se você está achando muito demais, eu aconselho você a rever os seus hábitos de leitura, porque isso aqui é absolutamente possível e super tranquilo depois que você pega o hábito. Então vamos lá, suponha que você seja um bom leitor que lê um livro por semana em média. Isso vai dar mais ou menos 50 livros por ano. Né? Tira aí uma semana que fura, um Natal, alguma coisa. Então você vai ler em média aí uns 50 livros por ano. Nada impede que numa semana você leia dois livros, 3 livros. Tá? Isso acontece. Então vamos ver como é que seria a sua vida de leitor. Uma vida de um leitor realmente dedicado. A expectativa de vida das pessoas no Brasil hoje está em torno de 75 anos. As pessoas se alfabetizam mais ou menos com 8 anos. 8 anos aqui para falar de uma pessoa que está plenamente alfabetizada. Tá? Eu acho que demora um pouco mais, mas vamos colocar que a partir dos 8 anos você já é considerado um grande leitor. Ou pelo menos um leitor pleno. Então, quantos anos sobra para você ler dentro da sua vida? Você tem aí 75 anos, que é a sua expectativa de vida, menos 8, que foi o tempo que você levou para aprender a ler. Então, você tem uma vida de 67 anos de leitura. Então, vamos supor que você faça aquela meta, bata aquela meta de ler 50 livros por ano, durante todos os seus 67 anos de leitura. Isso quer dizer que você terá lido, ao final da sua vida, 3.350 livros. Tá? Então, veja bem, é uma pessoa que leu todos os anos, durante toda a sua vida leitora, toda a sua vida letrada, 50 livros por ano, ou um livro por semana. Tá? O que representa esse 3.350? Ele representa apenas 2,2% dos 150 mil livros lá da Amazon. É ou não é desesperador? Eu não sei se você sente um desespero ou se você sente um desânimo. Você sente vontade de chorar ou se sente vontade de rir diante de uma realidade como essa. Nós estamos falando aqui de um leitor exemplar. E esse leitor exemplar leria apenas 2% do acervo inicial da Amazon, que hoje é muito maior. E se você juntar o acervo da Amazon com o acervo de outras livrarias, porque a Amazon não tem todos os títulos, e se você juntar isso com o acervo em outras línguas, etc, porque a Amazon começou só com livros em português, aí a coisa fica realmente totalmente desesperadora. Pelo menos no primeiro momento. Né? Isso aqui, você tem que olhar para um número desse e falar assim, bom, essa é a realidade humana. Uma pessoa que leia muito bem vai ler no máximo 3.000 livros ao longo da vida, e isso representa uma pequena fração do volume de livros e de conhecimento da humanidade. Tá? Se você juntar o conhecimento que não está em livros, está em outras mídias, aí a coisa piora. Né?
Mas a questão toda que você tem que prestar atenção aqui é justamente isso. Você, por mais que você se esforce, por melhor que você seja, você só vai atingir uma pequeníssima fração daquilo que existe disponível. Ou seja, essa história do cara que sabe tudo de uma determinada área é lenda. Tá? E você pode pegar o número de publicações de uma área muito específica de conhecimento e ainda assim ela vai ser muito superior a esse valor aqui de 3.000 e poucos livros por ano. 3.000 e poucos livros ao longo da vida. Tá? Então, sempre tem muita coisa que você ainda não sabe, por mais que você saiba. Então, isso é muito bom para a gente desmistificar aquelas pessoas que a gente acha que sabem tudo e também para não ficar se sentindo o último ignorante da face da Terra. Tá? A verdade é que cada pessoa só tem realmente acesso a uma pequena fração do conhecimento produzido pelo ser humano, por mais que ela se esforce. E o que a gente faz numa situação dessa? O que a gente faz diante de uma realidade como essa? Eu sugiro o seguinte, e essa é uma filosofia que eu tenho adotado para a minha vida. Leia e aprenda o que é humanamente possível. E aí vem a parte mais importante, nem mais, nem menos. Então tem duas coisas aqui que você tem que prestar atenção. O humanamente possível. Então, ler um livro por semana é uma meta bastante boa. E é humanamente possível. Agora, você lê 2 livros por dia durante toda a sua vida já começa a ficar humanamente impossível. Tá? Então aqui o aspecto humano é muito importante. A gente tem as nossas limitações e a gente tem que conviver com elas. E outro aspecto aqui que eu acho interessante é o nem mais, nem menos. Então, você não vai querer ser o sobre-humano, porque vai ter uma hora que a casa cai. Se você tentar ser mais do que você realmente é em termos de limitações físicas do ser humano. Mas também você não precisa ser menos. Então, se existe a possibilidade de você ler um livro por semana, leia um livro por semana. Não leia um livro por mês. Não leia um livro a cada 6 meses. Ou um livro por ano, ou 2, como a maioria dos brasileiros acaba fazendo. Tá? Na verdade, a última estatística que eu vi, o brasileiro lia mais ou menos uns 4 livros por ano. O que é muito pouco, porque nessa estatística está computado o livro didático. Então, é realmente lamentável. Então, principalmente sabendo que você pode ler aí, na boa, sem muito esforço, sem muita coisa, um livro por semana. Tá? Claro que varia de livro para livro. Se você for pegar Guerra e Paz, você não vai ler em uma semana. Mas a maioria dos livros você consegue ler com conforto em aproximadamente uma semana. Aí vai ter livros que você vai ler numa tarde. Então as coisas se compensam, né? Vai ter dia que você vai estar lendo Guerra e Paz e vai levar muito tempo para ler. E vai ter dia que você vai estar lendo um livro mais fininho. Mas assim, essa é uma medida mais ou menos, né? Um livro por semana é mais ou menos uma média. E eu sugiro que você tente fazer isso, porque com isso você vai estar fazendo o que é humanamente possível e não menos do que é possível. Não vai se contentar com menos. E aqui você tem que fazer uma série de escolhas. Tá? Eu acho que a escolha é fundamental. Num mundo de fartura de informação que a gente está vivendo, a gente tem que exercitar a nossa capacidade de escolha. Então, se você tem a possibilidade de ler um livro de excelente qualidade, por que você vai gastar o seu precioso tempo lendo um livro inferior? Tá? Então, essa que é o grande critério aqui. Né? Se são tantos livros e tantas coisas boas, por que eu vou me contentar com menos? É melhor eu fazer o melhor que tem disponível aqui para mim. Porque às vezes também os livros estão aí, mas estão aí significa que você tem que comprar, significa que você tem que ter acesso de alguma maneira. Né? Tem livros que não estão digitalizados, por exemplo, e que são muito bons. E então você tem que levar essas coisas em conta, mas mesmo com todas as restrições que ainda possam existir, você tem muitas escolhas. Então escolha pela qualidade, escolha por aquilo que vai realmente resolver a questão que você quer resolver com aquele livro. E aí tem 2 âmbitos aqui interessantes para a gente discutir. Primeiro é o âmbito do trabalho e o segundo é o âmbito do lazer. Então a leitura tem esses 2 aspectos. Aquela leitura para você aprender as coisas do seu trabalho, as coisas que você vai precisar para a sua vida, prática, né? E a leitura como um objeto de lazer. Né? Se você nunca experimentou o lazer da leitura, também é hora de rever
a sua relação com os livros, porque é muito divertido você ler um livro de história, um livro de ficção, se você se acostuma com aquela linguagem, com aquela maneira de se divertir. E é um tipo de diversão, apesar de ser parecido com o cinema, porque tem história e tal, é um tipo de diversão muito diferente, porque o livro ele aprofunda muito mais do que uma história contada no formato de vídeo, por exemplo. Então, no trabalho, o que você quer em termos de escolha? Você quer ser eficiente, você quer acelerar. Então, o ideal é que você leia muito rápido, é que você saiba extrair a informação daquele material de uma maneira muito eficiente, porque o que você quer, no final das contas, é aprender o que precisa para resolver a questão, para dar o resultado, para ir embora para casa e cuidar da sua vida, né? Então, é claro que nem todo trabalho é assim, as coisas se misturam um pouco, mas estou falando de um ponto de vista pragmático. No trabalho, o que você quer é eficiência. E para obter eficiência, você tem que conhecer métodos de estudo, de aprendizagem, de leitura que acelerem o processo. Você vai lá e resolve a questão o mais rápido possível para sobrar tempo para você fazer as outras coisas importantes da vida. Tá? E no lazer, o que eu sugiro é que você tire o pé do acelerador e aprecie. Aliás, se pudesse dizer uma coisa só aqui, seria aprecie sem moderação, porque o copo sempre vai estar cheio. A nossa fartura de possibilidades é muito grande, como eu mostrei ali com a notícia da Amazon, com a continha que eu fiz. Quer dizer, você, por mais que você aprecie a leitura e goste de ler, e leia não só um, mas 2, 3 livros por semana, sempre o copo vai estar cheio, sempre vai ter uma nova possibilidade de você se divertir bastante com a leitura. Então, aprecie. Não adianta correr, porque você não vai conseguir fazer muito mais do que a maioria das pessoas faz, né? Você vai estar dentro dos limites do humano. Mas vale a pena, claro, você ter uma certa velocidade para que você tenha mais oportunidade de apreciação, mas também excesso de velocidade pode tirar um pouco o prazer de parar e sentar e sentir o material que você está lendo por lazer. Então, esse é o recado final. Faça o que é humanamente possível, não se contente com menos, escolha bem o que você vai ler e saiba qual é o objetivo. Se o seu objetivo é eficiência, seja eficiente. Aprenda a ler de maneira eficiente, aprenda a estudar de maneira eficiente e a colocar em prática as coisas de maneira eficiente. E, se o objetivo é lazer, aprenda a apreciar a sua leitura. Tá certo? Então, essa foi a prova matemática de que ninguém sabe tudo, nada de ficar dizendo que o fulano é um bambambam e sabe todas as coisas sobre uma determinada área, porque isso, matematicamente falando, não existe, e seja aquilo que é possível ser, e aproveite da leitura e do conhecimento aquilo que é possível aproveitar dentro da nossa condição humana. E você, o que achou disso tudo? O que você acha dessa ideia de que a gente nunca vai dar conta de ler nem mesmo uma fração significativa de todo o conhecimento que está disponível? Qual é a sua relação com a leitura? Comenta lá no blog, mas deixa para comentar no blog, tá? O YouTube é legal para você saber que tem novos vídeos. E se você quiser realmente ser notificado de toda vez que tiver um novo vídeo, você se inscreve no nosso canal. Se você quiser comentar, eu prefiro que você comente no blog, porque é lá que você vai ter mais acesso a mim e a minha equipe para a gente saber o que está se passando na sua cabeça. E o blog, o endereço está aqui embaixo do vídeo, tá certo? Até a próxima, tchau!